em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 385. Eu sou Rafael Arinelli e você tem tempo para um pecador? Eu sou Larissa Paiva e eu faço parte do grupo de milhões de garotas que queriam estar em Nova York com o emprego da Indy. Olá pessoal, eu sou o Thiago Maia e assim, eu fiquei com inveja do Brasil que deu certo, Antônio Campos, nesse filme. Muito bom. Eu sou o Daniel Cury e olha que eu tenho vontade de dar porrada em muito filho da puta que tem por aí, viu? Apesar de vale a pena, né, sempre mencionar que o Dani é um ser pacífico, né, Dani? Eu só tenho vontade. Eu falei Claro. Ninguém aqui tolera violência. Ou então talvez eu esteja esperando a oportunidade certa, né? Pode ser. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 385 para bater um papo aí sobre o novo filme, né? Um filme que chegou, tá fresquinho aí na Netflix, o filme O Diabo de Cada Dia. Filme aí recheado de estrelas, filme que traz Tom Holland, Robert Pattinson, né? Essa direção do Antônio Campos. A gente vai também explicar quem é Antônio Campos, é brasileiro, americano, quem é esse cara, como ele surgiu em Hollywood para dirigir um filme desse tamanho dentro da Netflix. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. E lembrando você, né, que sempre acompanha o Cinemação, que vamos dar spoilers. Então você aí que não viu o filme ainda, tem a oportunidade de ver, vai ver e depois volta, porque a sua experiência vai ser mais rica. Agora, você não liga para spoiler, você quer ouvir a gente falar para daí decidir se vale a pena ou não você ver o filme? É a sua oportunidade também, porque a gente vai falar tudo e mais um pouco aqui do filme e é por isso que a gente está aqui discutindo, né, esse filme junto aqui com os nossos convidados. Aliás, vamos fazer uma mudança aqui, porque geralmente a gente dá nota pro filme, né? No final do bate-papo ali, da discussão, a gente dá uma nota, tira uma média dessa nota. Dessa vez a gente vai deixar isso de lado. Aliás, isso é uma coisa que a gente quer fazer, né? Parar de dar nota para os filmes. As notas sempre foram muito polêmicas, sempre muito difícil de dar e tal. Então a gente quer se concentrar aqui na discussão em si. É óbvio que se alguém quiser dar nota e tal, né? Dizer ali a sua barra de quanto gostou do filme, pode ficar à vontade para fazer isso. Mas dessa vez nós estamos inaugurando esse novo formato aqui, sem nota, sem pressão de ficar tirando nota, média e tudo mais. A gente vai discutir essa obra, O Diabo de Cada Dia, dessa forma. E comentem, né? Ah, sim, comente. Comentem o que vocês acharam da gente não dar notas, se vocês ficarem muito revoltados, né? Mas espero que vocês gostem justamente da gente analisar o filme sem ficar elencando, sem ficar, né, quantificando a arte. Exatamente. E para bater esse papo aqui, nós temos dois convidados novos que nunca estiveram aqui no podcast Cinemação e eles vieram juntos lá do Supercuts, né? Vieram aqui para bater esse papo com a gente. Uma galera que sabe de cinema, gosta de ver filme, estão aqui para ajudar a gente nessa discussão. Então queria agradecer a presença de vocês aqui. Larissa, obrigado pela sua vinda aqui no Cinemação e queria que você começasse já, né, falando um pouquinho aí do Supercuts para que o Thiago em seguida também já se apresente propriamente aí pra galera. Então, gente, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder participar de mais um programa, conhecer mais gente nessa podosfera. Estamos há 1 ano falando sobre cinema fora da nossa casinha, né? A gente tá com o Supercuts tem 1 ano. Hoje eu sou metade arquiteta, metade crítica no Supercuts e na Jovem Pan Goiânia, do lado do Thiago, nos 2 programas. Então é um prazer muito grande falar sobre filmes. A gente fala sobre filme o tempo todo, né? E falar sobre filmes em mais um programa é sempre muito legal.
vou deixar com o Thiago para terminar de explicar o que a gente faz. Ah, legal, legal. Thiago, então bem-vindo também ao Cinemação, portas abertas aqui, né, para vocês ficarem bem à vontade. Seja bem-vindo e fala um pouquinho, o que é o Supercut? Primeiramente, muito obrigado, Daniel e Rafael, pelo convite aqui, de ter chamado o Supercut para participar desse episódio de hoje. Saudações aos ouvintes do Cinemação. Bom, o Supercuts é o podcast meu e da Lari, né? Que eu fundei junto com ela, a gente fala dos assuntos, filmes que a gente acha mais relevantes, assim. Nós já temos aí um pouco mais de 50 episódios. Então, quem tiver interesse de acompanhar eu e a Lari, a gente está lá na sua plataforma de podcasts favorita. E também a Rádio Jovem Pan daqui de Goiânia tem um canal no YouTube que ela solta um programa ao vivo nosso toda sexta-feira, que fica no canal deles. Então, fica aí a dica para os ouvintes do Cinemação acompanharem a gente. Muito bem, fica esse convite bem dado aí. Tenho certeza que vamos fazer essa troca, né, de ouvintes de lá para cá. Acho que é muito legal isso, realmente, como a Larissa falou, essa troca, porque a podosfera tá cada vez maior e a galera sempre falando de filme, entretenimento e tal. Então é muito legal quando a gente consegue reunir uma galera nova aqui. Então vamos bater esse papo aqui sobre o Diabo de Cada Dia logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora da gente se conectar aqui com os nossos ouvintes, né? Dar aquela lida nos comentários que chegaram aqui durante a semana e tem muita coisa legal pra gente atualizar vocês aqui. Mas antes disso, vamos só deixar claro aqui as coisas pra você que tá aí e que quer mandar seu comentário aqui pra gente. Então lembre-se, nós temos o nosso site, o cinemação.com. O nosso site tem tudo lá, tem tudo que a gente faz durante a semana e tal, tá tudo lá. Tem muito artigo, tem muita crítica, tem vídeo, tem notícia de trailer, tem análise de filme de Netflix e tal, tem outros podcasts, né, como o Geração M, as Matildas também estão lá. Então tá tudo lá, tudo concentrado no cinemação.com. Quando você entrar lá, e esse site está fazendo 10 anos, é sempre bom a gente lembrar isso, porque quando você entrar lá, você vai ter lá todos os posts e tem uma área reservada para todos os nossos podcasts. É só você entrar dentro desse post e deixar seu comentário pra gente. Você vai lá, escreve seu comentário e aí a gente vai receber aqui dentro do Cinemação e a gente pode ler ele aqui no nosso podcast. Ah, mas não quero entrar no site, não quero mandar comentário pelo site, não sei o que e tal. Bom, daí a gente tem o nosso e-mail, né, o contato@cinemação.com, que é por onde a gente recebe vários comentários também. E se ainda assim não for suficiente para você, então procure a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no SoundCloud, no Spotify, no YouTube. A gente tá em tudo. É só você procurar por Cinemação e você vai encontrar a gente. Aí manda seu comentário e participa da discussão sobre o filme, porque vai ajudar a gente ainda assim a estender essa discussão. E isso é o mais legal, né? Quando a gente começa a discutir um assunto e ele se estende por várias outras pessoas, outros olhares e tal, e esse assunto ganha cada vez mais relevância. E se hoje a gente vai falar sobre o filme O Diabo de Cada Dia, você pode ajudar o Cinemação com o dinheiro de cada mês. Eu tava esperando saber qual que era o link que você ia fazer. Eu fiquei até meio tenso. Falei, meu Deus, você vai falar alguma coisa de diabo. Porque você pode apadrinhar o Cinemação com uma contribuição mensal, não é nem todo dia, hein? Né? Se bem que tem umas contribuições mensais que, dependendo do valor, você calcula o que dá por dia. Então tem aquelas coisas do tipo, é só um cafezinho por dia, né? Aquelas, né? Às vezes quando você vê é muita coisa, mas não precisa ser muita coisa. Você pode contribuir com o Cinemação com valores que couberem no seu bolso. Então é só você entrar lá no cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua
escolher uma plataforma diferente, tem várias opções, desde Apoia-se, o Patreon, que é em dólar, né? Então, se você de repente, por exemplo, mora fora do Brasil e quer contribuir com a gente, o Patreon pode ser uma boa. E com isso você apadrinha o Cinemação, entra pro nosso grupo do WhatsApp, entra pro grupo lá do Facebook, faz amizade com todo mundo que curte a gente, que acompanha a gente de pertinho, pode dar pitaco no podcast, pode até anunciar produto seu se você contribuir com um valor um pouquinho mais alto. Claro, você vai ajudar a gente a melhorar ainda mais a nossa qualidade, investir em vídeos, quem sabe. Enfim, é só entrar lá no cinemação.com/contribua e se tornar um patrão do Cinemação. Ah, e vale a pena também a gente lembrar você, né, que nós estamos no Telegram. Pois é, a gente tem um grupo no Telegram em que todo dia sai notícia nova lá. Então você acessa, se inscreve lá no grupo e aí a gente vai ficar mandando notícia para você sobre entretenimento, para você ficar atento a tudo que está acontecendo. Então é um grupo aberto, qualquer um pode participar, é só você procurar pelo Cinemação no Telegram ou ainda dentro do post desse podcast vai ter um link lá que você clicando você vai cair dentro do Telegram. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, né? Temos aqui um comentário do Luiz Vilela, que além de tudo é nosso patrão, então ele também por isso merece ser lido, né? Além dos comentários sensacionais que ele manda pra gente. E ele mandou lá no podcast 379, quando a gente falou sobre Guilty Pleasure, e ele falou o seguinte: boa tarde, Guilty Pleasures, quem nunca? Divertidíssimo. Hora das confissões. Olha aí, quando começa assim é porque o e-mail vai ser bom. Em relação a filmes, assumo que assisto filmes de cunho religioso. Deus Não Está Morto 1 e 2 e 3. Você acredita? Milagres do Paraíso, Entrevista com Deus, Corajosos, Desafiando Gigantes, entre outros. Caraca, você sabe bastante filme religioso. Tem o efeito de filmes motivacionais. Realmente me emocionam. Sei que suas produções são pobres e atores e, em muitos casos, amadores. Mas minha educação cristã me leva a esses filmes e a outros que curto muito também. Então, isso que é o mais legal, né, do cinema, é quando a gente encontra obras que batem com a gente, né, e que elas emocionam e tal. Então isso é o mais legal de tudo. Em relação aos reality shows, assisto sempre que posso 90 Dias para Casar. Como é tosco, mas me rende risadas em momentos de incredulidade. Olha aí, Dani, tá vendo? Mais uma pessoa que adora reality shows. É do seu time, Mas só é diferente, mas tudo bem. O importante foi a mensagem que não devemos menosprezar a opinião de ninguém, quaisquer que sejam, mesmo que não concordemos, não só na diversão, mas na vida. Devemos nos policiar quanto aos julgamentos que sempre vêm de forma incontrolável e inconsciente. Lembrando que a nossa opinião não é uma verdade absoluta. Obrigado por mais um podcast adorável, um abraço. Olha aí que legal, o Luiz conseguiu pegar bastante coisa que a gente discutiu nesse podcast, né? E isso é muito bacana também. Aí, quando a pessoa ouve um podcast desse e expõe também os guilty pleasures dela, é aquele lance, né? Não precisa ter vergonha do que você gosta. Então é muito legal as pessoas também, além de sair do armário escrevendo pra gente, sair do armário quanto aos seus guilty pleasures, né? Enquanto isso, eu tenho um comentário super bacana aqui do Alexandre Rodrigues Assunção, que sempre comenta, o nosso top comentador do Cinemação, e ele comentou lá no 383 sobre o Alto da Compadecida. Ele colocou assim, ó: Cinemação, o podcast para rememorar. Viva o cinema nacional, quem tem preconceito deve rever seus conceitos. A cultura brasileira é uma das mais ricas do mundo. Ode ao grande Ariano Suassuna, dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor de tantos outros títulos que honrariam um brasileiro. Assisti ao Alto da Compadecida quando era minissérie e foi com uma certa surpresa que vi ela ser enxugada e lançada no cinema. Não é Get a High Cut, ou qualquer deixa eu fazer melhor porque não me deixaram, ou qualquer outra bobagem que se vê hoje em dia. É uma boa adaptação atemporal que merece ser vista e revista, sempre com aquele frescor do excelente roteiro adaptado desta obra fundamental.
com seus personagens bons e maus, geniais e falhos, grandes e patéticos, ou seja, apenas humanos. Finalmente, o que mais dizer? Orgulho de ser brasileiro, apesar dos momentos atuais. Sejamos como a obra de Suassuna, intensos, marcantes e com grandes histórias para contar. O Alto da Compadecida é uma ode à vida. A vida é a leitura do espírito, a história sua narrativa, que cada um viva sua vida com grande intensidade e conte sua história algum dia. Se duvidarem, apenas afirme. Só sei que foi assim. Maravilhoso ter que comentar um comentário desse. My name's Roy Lafferty, and this here's my cousin Theodore. Now the Holy Ghost is going to visit this little church that bears his sacred name. Are you washed in the blood? In the blood, in the sun. Chegava às telas televisivas no dia 16 de setembro de 2020 o filme O Diabo de Cada Dia, filme aí que está na Netflix, né? E que é dirigido pelo Antônio Campos, esse cara que é nascido nos Estados Unidos, em Nova York, mas tem pai brasileiro, mãe americana e é o diretor, escritor e tal do filme, né? Filme estrelado pelo Tom Holland, pelo Robert Pattinson, e esse drama / suspense, ele é baseado no livro do Donald Ray Pollock, que conta ali uma história, né, que ela se passa, ela é ambientada entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, ou seja, a gente pode dizer que ela se passa ali entre 1945, 1960, 1970 ali, é por ali que ela se passa. E o filme, ele acompanha diversas e bizarras histórias, né, e personagens ali num canto esquecido de Ohio, nos Estados Unidos. Cada um deles foi afetado de alguma maneira pela guerra, de diferentes formas, né? E entre eles ali a gente vai ver um veterano da guerra que tá perturbado, um casal de serial killers e um falso pregador. Então a gente vai acompanhar todos esses personagens, essas histórias que a princípio estão desconexas, mas a gente vai entender como elas podem se ligar durante essa narrativa. Dani, diz pra gente então, além de Antônio Campos, Tom Holland, Robert Pattinson, quem mais compõe a ficha técnica desse filme, O Diabo de Cada Dia? Bom, vamos lá. Primeiro, é só importante citar, né? O Antônio Campos, ele é um diretor que fez filmes, vários filmes que fizeram certo sucesso em festivais, né? Tem um chamado Simon Assassino e tem um chamado Depois da Escola. O Depois da Escola, inclusive, é com o Ezra Miller, quando ele ainda estava bem novinho. E, além disso, ele dirigiu vários episódios do The Sinner, da série The Sinner, e um episódio da série O Justiceiro. O Antônio Campos, o pai do Antônio Campos, só para as pessoas, né, enfim, saberem quem é o Lucas Mendes, né, na verdade é Lucas Mendes Campos, é um jornalista bastante famoso, porque ele faz um programa chamado Manhattan Connection, né, que tem na TV por assinatura e tal. O roteiro é assinado pelo Antônio Campos e pelo Paulo Campos, que é irmão dele, né, que está fazendo o primeiro trabalho como roteirista. A fotografia do filme é do Lol Crowley, que é um diretor de fotografia que fez Utopia, né, ou Utopia, né, a série, DOA também, ele fez a fotografia da série DOA, e fez de um filme recente, do O Jardim Secreto, né, que foi um remake que saiu recente. A montagem é da Sofia Subercaseaux, que fez alguns filmes um pouco menores, fez a montagem de The Chaperone e Nasty Baby, e é casado, inclusive, com o Antônio Campos, né, então ele resolveu fazer lá coisa em família, o que é sempre bom, né, porque junta lá todo mundo, a galera tá entrosada. O elenco, eu acho interessante citar assim, é um filme aparentemente super americano, né, assim, se passa numa região bem americana, bem típica dos Estados Unidos, eles falam aquele sotaque bem americano, mas o elenco ele é muito não americano, né, até talvez como reflexo do próprio diretor, né, que apesar de ser americano, tem essa herança aí de fora, né. Então assim, para citar os americanos, tá, tem a Hayley Bennett, que é americana, e a Riley Keough, que não só é americana, como é muito americana, né? Afinal de contas, ela é neta do Elvis Presley. Quando você é neta do Elvis, você é muito americano. Você é mais americano que os outros, né? Exatamente.
Enfim, a Riley Keough, pra quem não lembra muito, eu até demorei pra lembrar, ela é a ruiva, a mais ruivinha lá do Mad Max Estrada da Fúria, né? Que tá lá. A Hayley Bennett fez O Protetor, Garoto no Trem e outros filmes. Aí vem o elenco de fora dos Estados Unidos, né? Todos não americanos. O Robert Pattinson, né? Enfim, próximo Batman, todo mundo conhece. O Tom Holland. O Bill Skarsgård, enfim, o Pattinson e o Holland são britânicos. O Bill Skarsgård, que é sueco, que fez lá o It, né? O palhaço. O Harry Melling, que também é britânico, fez vários filmes legais, incluindo o Lost City of Z, que foi um filme que também tinha o Robert Pattinson e também tinha o Tom Holland, e que todo mundo lembra por ser o primo do Harry Potter no filme do Harry Potter, quando ele era novinho, né? Tem o Sebastian Stan, que é romeno, né? Muita gente não sabe que ele é da Romênia, apesar de estar nos Estados Unidos faz tempo, lá o Soldado Invernal e tudo mais. Tem a Mia Wasikowska, que é australiana e fez lá Colina Escarlate, Alice no País das Maravilhas e tudo mais. Tem a Eliza Scanlon, que muita gente vai lembrar do Adoráveis Mulheres, fez o Dente de Leite também, e que também é australiana. E tem também o Jason Clarke, que é outro autor australiano, que muita gente lembra do Mudbound ou do Planeta dos Macacos. Então, assim, vários atores australianos, britânicos, romeno, aí tem um romeno, que é praticamente americano, o Bill Skarsgård, que é, enfim, da grande família de atores da Suécia, e que formam esse elenco que, além de ser muito bom, é um elenco muito estelar, né? Assim, todo mundo muito famoso, são jovens, a maioria jovens atores que estão fazendo muito sucesso, e principalmente o Robert Pattinson e o Tom Holland, que acho que são os principais nomes que provavelmente levaram muita gente para se interessar por esse filme, né? Eu acho legal da gente destacar algumas coisas. Primeiro que o Bill Skarsgård, que é o cara que tá no It, não sei o que, ele é filho, né, do Stellan Skarsgård, que é um ator também já veterano e tal, tá em vários filmes, inclusive tá em Duna, né, o filme que vai sair. Ele também tem outros irmãos que são atores, que também tem galera fazendo Vikings e séries e tudo mais, então assim, é justamente isso que o Dani falou. Tarzan, né, o irmão dele. Tarzan, é uma família que tá, assim, é sueca e tal, mas tá com o pé bem fixado ali em Hollywood. E outra coisa interessante da produção do filme é que o produtor do filme é o Jake Gyllenhaal, né, que é o cara que, ator americano e tal, que muita gente conhece e tal, e que foi um dos caras que queria também fazer o filme justamente porque leu o livro, gostou e tal, e enfim, todo o tema, né, do livro chamou muito a atenção dele. Então, acho que vale a pena destacar essas duas coisas. Eu acho que uma coisa que a gente pode depois discutir é justamente assim, o quanto ele combina com os dias de hoje, né? Ele é um filme muito desesperançoso, né? Então o fato dos produtores terem querido pegar esse filme para trabalhar, talvez justamente reflita esses tempos de hoje, né? Um tempo um pouco desesperançoso, aqueles tempos meio caiu até num período ainda mais, né? Com mais desesperanças e tudo mais. Eu acho que a gente pode começar por aí mesmo. Eu acho que esse é um bom ponto de partida pelo seguinte, pensando inclusive nesse olhar dessa relação, né, do filme que se passa ali na década de 50, 60 e tal, como o filme se passa, a gente já tá falando de um filme que se passa em um período totalmente diferente, principalmente em termos de ritmo, né, de informação e tudo mais. E aí o filme, ele já traz pra gente quase que um estudo, a gente fala muito de estudo de personagem, aqui a gente tem estudos de personagens, mas também temos um estudo de cenário também, né, porque o cenário é muito relevante também para a construção desses personagens. E aí eu queria justamente começar esse papo trazendo esse ponto que o Dani trouxe sobre a atualidade e o período em que o filme se passa, perguntando para vocês, é um filme que ele é lento, né? E aí a gente pode dizer que é um filme lento porque ele tem uma cadência, ou ele é realmente lento, né? Porque as pessoas que não gostaram do filme têm tido essa dificuldade de ter falado assim, puta, é um filme muito lento, é muito devagar e tal, e tem a visão mais otimista pro filme, que é um filme cadenciado, né? Não, então, assim, eu acho que, sei lá, essa coisa do filme lento, assim, é sempre complicado porque, assim, às vezes um público cinéfilo menos assíduo, com filmes e tal, principalmente, assim, filmes de festival, um cinema mais de arte e tal, talvez realmente, tipo, já chega com algum problema com
o ritmo do filme, né? De filmes lentos, assim, né? E, assim, evidentemente que eu acho que pra nós aqui é meio complicado criticar um filme por ser lento, né? Porque, assim, alguns dos melhores filmes são lentos, né? E, assim, a lentidão por si só não é, assim, algo ruim, assim, né? Se o filme, ele é paciente, ele toma seu tempo pra ele entregar a mensagem, né? Mas eu acho que aqui o problema com o Diabo, assim, é no sentido de que ele começa com uma certa proposta, eu acho que ele não adiciona a essa proposta, assim, no sentido de que eu questiono um pouco a convicção dele, do próprio filme, assim, em contextualizar toda essa questão da época, dos Estados Unidos entre guerras, né, tipo, era ele entre a guerra da Coreia e a Segunda Guerra Mundial, antes da guerra do Vietnã. Esse universo, assim, pelo menos interiorano e tal, eu meio que questiono a dedicação e o comprometimento do filme de entregar uma mensagem que seja compatível, que realmente, assim, envolva o espectador para contextualizar isso, para fazer a história mais rica, né? Porque eu também acho que esse filme não é um cinema de gênero. Eu acho que, assim, se ele fosse um filme mais de gênero, como, sei lá, o Mad Max, né? Já que a gente falou do Mad Max aqui no topo da conversa. Se ele fosse um filme que, sei lá, comprometesse entregar uma linguagem mais de gênero, eu acho que seria mais interessante para ele, porque ele tem essa proposta de, sei lá, de você mostrar personagens mais religiosos, a influência religiosa numa vila e tal. Eu acho que ele não desenvolve muito, ele não tá muito, como eu falei, ele não tá muito comprometido em desenvolver essa mensagem. Eu concordo com o Thiago em alguns desses pontos, que eu acho que a gente até vai entrar neles novamente, mas assim, só para não perder o fio da meada e continuar falando da montagem, eu acho que tem algo sobre a montagem que talvez possa incomodar, ou enfim, a lentidão do filme, etc., que é o problema da narrativa alternada, né? A partir do momento que a gente tem uma narrativa alternada com diferentes núcleos acontecendo ao mesmo tempo ali, a montagem pode ser que ela fique mais lenta para um público que não aceite esse tipo de filme de início, né? Então eu acho assim que o problema da montagem está mais ou menos aí. Eu acho que nesse fator de ter vários núcleos para se contar uma história, se a montagem não for muito bem encaixada, você acaba recebendo isso como várias histórias contadas lentamente. Tem uma questão que, assim, uma das coisas que o pessoal fala, porque é um filme adaptado de um livro, né? E a gente tem um locutor no filme, e esse locutor ali, a voice off e tal, é o próprio Donald Ray Pollock, que é o cara que escreveu o livro em si. O que o pessoal fala quando compara o livro ao filme é que o livro em si, ele dedica um tempo maior a cada uma das histórias, porque a gente passa vendo o filme durante um período, a gente tem ali 3, às vezes 4 núcleos de histórias diferentes. E no livro, o Pollock, ele consegue trazer mais elementos, consegue trazer, sabe, ele consegue posicionar melhor os personagens, ele consegue colocar melhor ali pro leitor a motivação de cada um deles e tal. Aqui, claramente, existe uma necessidade, né, por conta de tempo e tudo mais, de você ter que dar uma adaptada nisso. Então, assim, você não pode também se aprofundar em todas as histórias, porque senão o filme ia ficar um filme gigantesco, né? Então, assim, ele precisa fazer essa adaptação. Agora, essa questão da montagem que a Larissa estava até comentando, eu acho interessante da gente observar. Por quê? Porque eu acho que daí existe uma decisão que foi tomada por parte do Antônio Campos, do Paulo Campos e tal, que é manter o narrador, que é interessante em alguns momentos ali da história, mas eles também, às vezes, eles acabam trazendo, inclusive, cenas repetidas, né? Eles trazem um pequeno flashback aqui, outra coisa ali e tal, para explicar. Então, eu tive essa sensação, às vezes, que o ritmo do filme, ele é cadenciado propositalmente, assim, ele quer dar uma cadência maior, ele quer ser um filme por si só um pouco mais lento, por conta da época, por conta da narrativa e tudo mais, e eu acho isso super legal. Agora, eu acho que o problema
acaba entrando quando ele quer encaixar muito dessas explicações, sabe? Porque daí a lentidão acaba sendo um pouco maçante, sabe? Eu fui ver o filme bem cru, assim, sabe? Eu não li muito sobre ele antes e tal, então eu não tinha informação de que era uma adaptação e tal. E na hora eu já senti isso, falei, nossa, sabe assim, eu gostei muito, assim, eu senti que eu tava lendo um livro, sabe? Esses romances que estão preocupados em contar cada personagem e se demorar sobre eles e analisar esses personagens. E eu acho que, assim, isso me fez me investir muito, assim, sabe? Nos personagens, porque justamente o fato de ser um narrador onisciente, daí tem até uma coisa meio filosófica, né? De falar, ele olhou pro céu e pensou em tal coisa, né? Enfim, ele dá aquelas, né? Ele reforça o quanto o personagem do Bill Skarsgård tava sofrendo, né? Com o que ele viveu na guerra e tudo mais, principalmente o caso lá com aquele cara que tava crucificado. Eu achei muito interessante, porque daí você se investe muito nos personagens, e isso justamente foi o que me fez ficar super investido na história e não ver problema nenhum nem com as idas e vindas no começo, né? Que ele dá uma paradinha, vai na história e depois volta pra contar a história da Lenora, né? Dos pais dela e tal. Eu, assim, achei que foi muito bem explorado e tal, e depois não vi nenhum problema com essas alternâncias em mostrar os outros personagens. E eu acho que mesmo não contando muito detalhe dos personagens como o xerife, né, lá do Sebastian Stan e o casal de serial killers, ele conta o suficiente pra gente entender o que eles são perturbados e tal, e depois aquela história fica redonda, porque no final elas se juntam, tudo mais. E assim, o estilo do livro do Pollock é um estilo que é chamado de gótico ou neogótico, porque gótico é um termo mais antigo. E combina muito, sabe? Assim, a narrativa, o fato de ter alguém narrando, combina com o estilo gótico, porque o estilo gótico, ele, além de tratar de temas mais pesados, né, relacionados aos diabos de cada um, aos fantasmas do passado das pessoas, problemas psicológicos e tal, ele tem essa relação com esse Deus poderoso. E ao mesmo tempo que todos os personagens têm a maioria, né, ou os principais, tem essa relação com a religiosidade, que acho que é o tema principal da obra, você tem também esse narrador que confere um sentido, um ar de que aquilo já está escrito, sabe? De que aquilo tava quase, não chega a ser épico. Quase profético, história, né? Já estava para ser contada, e que aquele então é um tal, não que seja, mas assim, como se fosse o Deus, né? Deus contando aquela história e mostrando, né, as questões dessas pessoas tão perturbadas e tudo mais, entendeu? Então acho que para mim fez muito sentido. Destroy this cancer inside her, Lord. We need your help, Lord. We need your help. And I know you can do it. I know you can do it. Please, Lord. Please. Pray, goddammit. You want your mama to die? Yes, sir. Pray. Lord, please save my mama. Clean the cancer inside her. We need your help! Now you pray now! Now you pray now, you hear me? Yes, Lord! Save my mama, Lord! Please, clean the cancer inside of her! And don't be crying, you hear? Don't be crying! Now you pray like you mean it! Lord! Spare my wife! Pra mim tem um momento que eu acho muito simbólico dessa questão do ritmo, que pra mim incomodou um pouco, nem acho que esse é a grande chave assim, mas pra mim incomodou um pouco, que é, por exemplo, quando a gente tem o personagem lá do Tom Holland e ele vai lá pra bater naqueles caras e tal, o narrador ele pega e fala assim, não, ele aprendeu com o pai dele a esperar o tempo certo e tal, até aí tudo bem. A gente já tinha tido o pai dele falando pro filho, tipo, ó, você tem que esperar o tempo certo e tal. Aí o narrador te lembra de novo daquilo, e aí depois tem um corte na cena em que vai mostrar de novo a cena do pai limpando o sangue na mão, e aí volta pro Tom Holland. Então, tipo, é esse tipo de coisa que pra mim, às vezes, era um pouco cansativo, entende? Tipo, a mesma informação sendo passada 3 vezes de formas diferentes. Então, tipo, é pra reforçar, beleza, tá me reforçando, mas assim, então mantém só o narrador falando, sabe, quer repetir porque você quer dar o peso, quer mostrar o peso do pai pro filho ali e tal, beleza,
mas repete mais uma vez. Você não precisa me repetir 2, 3, 4 vezes a mesma informação, entendeu? Então eu acho que nesse sentido que me cansou em alguns momentos. Agora, como eu falei, né, o ritmo do filme é dividido, né, porque tem gente que fala, é muito lento, que é uma crítica, e aí tem outras pessoas que falam, não, é um filme cadenciado, que é quase que um elogio, um entendimento de um lado positivo do filme ali e tal. E eu acho que ele é um filme cadenciado, inclusive porque é um filme que se passa ali na década de 60, 50, 60 ali, que era isso, era uma coisa pacata, né? Você não tinha televisão, você não tinha nada. Pela região, né? Pela região, exatamente. A gente tá no interior dos Estados Unidos e tal. Então, tudo isso compõe essa estrutura. Por isso até que quando eu comecei aqui perguntando para vocês, eu comecei com essa reflexão de que é um estudo de cenário também, sabe? O filme, além de ser um estudo de personagem e dele ter na figura do Tom Holland ali, personagem central que vai fazer com que a gente caminhe pela história com ele, a gente tem um estudo de cenário mesmo, porque o cenário, ele é muito importante para a história para trazer esse ritmo ali. Então isso que é uma coisa que eu acho interessante, né, de se observar. E é interessante também, justamente que isso tudo evoca essa desesperança, né, que eu comentei lá no começo foi um período um pouco desesperançoso em alguns sentidos, né? E ele, enfim, traz esses elementos que combinam até com questões do dia de hoje, né? Quando a gente pensa nisso, porque eu acho que daí entra no grande tema do filme, que é a religião como fonte desses males, né? Essa fé, a religião não, né? Mas a fé cega e extremamente deturpada, e as pessoas depositam nessa fé deturpada os seus demônios próprios, né? O diabo de cada dia, como diz o título, né? Então essas pessoas estão lá, enfim, esses personagens estão lá, cada um com as suas questões e tudo mais. E assim, com exceção do Arvin, né, que é o Tom Holland, que é justamente um dos mais puros, um que você percebe que ele realmente não queria estar vivendo aquilo, mas é fruto do meio em que ele tá. Todos os outros convivem com essa violência, e muitos deles colocam a desculpa na fé e tudo mais. Daí você tem o pastor do Robert Pattinson, que é aquilo, né, tem uma atuação excelente e tudo mais, mas é um cara que, enfim, vai disfarçar, né? Enfim, é muito interessante isso, né? Ele disfarça quem ele é com o fato de ser o pastor e tudo mais, para cometer o que ele comete, né, com relacionado ao abuso, e até a cena primeira que tem lá com ele, que ele, enfim, se usa de uma artimanha da fé, pra basicamente comer a comida que ele achou gostosa, porque a mulher fez um negócio, mas como é comida de pobre, entre aspas, ele dá todo aquele discurso e tudo mais. Eu achei bem interessante essa cena, assim. Esse lance que você falou sobre religião e fé, eu acho interessante também, né, porque a religião como instituição e tudo mais, ela é colocada ali como esse elemento central de discussão. Agora, esse lance da fé é o que mais me chama a atenção no discurso da história como um todo, porque a fé em si, se a gente fosse levar, né, pelo significado ali do Novo Testamento e tudo mais, a fé, ela é acreditar em coisas que se esperam, né, é uma convicção de fatos que às vezes a gente nem vê. Então, a fé tem esse simbolismo de crença, de você, sabe, de você acreditar e tal. E nesse caso, a gente pode encaixar a fé em vários momentos do filme. Por exemplo, a gente pode encaixar a fé na própria questão de pai e filho, né, ali, porque a gente tem uma relação, o personagem do Tom Holland com o pai, ele tem ali, né, aquela, quase que uma fé também no pai dele, né, porque o pai dele implanta aquele negócio ali meio forçado da religião e tal, mas a figura paterna, a figura de poder, de entendimento e tal, ela é muito pesada também, e aí a criança ali, ela tem essa fé no pai, né, que o pai vai ser uma pessoa boa, vai ser uma pessoa coerente e tal, blá, blá, blá. E aí a gente tem uma quebra dessa fé, principalmente quando a gente tem aquela cena do cachorro e tal ali. Ali, a partir daquele momento, o Arvin, né, que é o personagem do Tom Holland, ele vai desmontando aquela figura do pai. Então ele vai perdendo a fé naquilo, ele vai perdendo a fé na religião e tal. Depois a gente tem a questão da fé
na figura, inclusive, do policial, que a gente pode falar, porque o policial lá, o Lee, que é vivido pelo Sebastian Stan, é um cara que a gente pode dizer que ele é um egocêntrico, né? Então, assim, é um cara que ele acredita quase que nele mesmo, ele é corrupto, ele quer fazer as coisas só porque ele quer, porque ele tem vontade e tal, então ele tem uma fé nele mesmo. E aí é outra questão de fé. E a fé pela religião, que daí é mais clara ali, que é justamente nessa figura, personagem do Robert Pattinson, né, do reverendo Preston, que é esse cara que usa da fé das pessoas para ele conseguir também, de uma certa forma, se aproveitar ali e ter essa coisa meio que egocêntrica também dele. Então é interessante que, assim, apesar do filme ter esse traço muito claro da religião ali e tal, de toda hora tá falando disso, de rezar e tudo mais e tal, a fé em si, ela acaba beliscando várias partes ali, né, de vários personagens de formas diferentes. A né? própria Lenora, né, que só tinha como apoio a fé, né? Tanto que quando isso se quebra por conta dos abusos, enfim, o cara, né, quer obrigar ela a fazer um aborto, algo do tipo, que ele diz lá, ele leva ela a se matar. Porque era o único apoio dela, e inclusive a vida dela foi uma órfã e tudo mais, por causa da fé cega do pai dela, né? Matou a mãe dela, é muito louco isso, assim. E isso, não sei se isso é explicado mais no livro, mas você vê que, assim, o cara tá totalmente transtornado, simplesmente porque ele está e ele mata a mulher achando que Deus vai voltar com o corpo dela, né? Assim, vai fazer ela voltar à vida, né? Então e aí acho que entra outro tema, né, que tem a ver, mas não tem, que é o quanto uma geração pode sofrer com base nos pecados, nos diabos, nos fantasmas da geração anterior, né? Quer dizer, a Lenora tá sofrendo muito porque os pais, principalmente o pai dela, foi uma pessoa transtornada. E aliás, é sempre o pai, né? O pai dela e o pai do Arvin, que também ficou transtornado porque não teve a fé dele também atingida, né, no sentido de que ele matou o cachorro para tentar salvar a mulher, e a fé dele não foi, né, o que ele achou que ia acontecer não foi cumprido, porque ela morreu. Então é isso, né, assim, você tem dois jovens sofrendo pelos pecados e tal dos seus pais, né. Tem alguns temas que eu ando debatendo muito nas análises que eu venho fazendo nos últimos filmes, assim. Quando a gente está falando desse fanatismo, né, seja ele religioso, enfim, aqui no caso é o religioso, e como isso desencadeia um problema geracional, por que não falar que aqui a gente chega nesse ponto, né? E aí a gente percebe a utilização desse fanatismo religioso, que é algo que a gente vê socialmente até hoje, né, para poder falar dessa natureza humana mesmo. Até vocês citaram o The Sinner, né, a série. Eu acho que se a gente parar para pensar de verdade, a gente consegue analisar infinitas obras com esse background de fanatismo religioso para poder falar da perversidade humana mesmo, desse comportamento violento humano que a gente discute se é algo inerente à existência ou não, né? Então, assim, a partir desse momento que a gente coloca isso numa estrutura, numa árvore genealógica mesmo, a gente começa a ter aquele desvio de que é algo que é herdado. Eu acho que essa discussão é muito válida, inclusive no filme, é um dos pontos que eu levantaria como mais interessantes, é justamente essa discussão do que é, de fato, uma carga que você traz genética, qual é a carga que você traz emocional mesmo, das suas experiências, e como isso se desenvolve a partir do espaço que você está, né? A gente falou que vocês começaram a falar sobre a cenografia e tal, e eu acho que isso é muito importante para situar o espectador ou o leitor, no caso do livro, do espaço físico mesmo, de onde você está, porque isso diz muito sobre como você vai reagir ao que é imposto, né? Então eu acho que isso é bem interessante. Não, isso é muito interessante mesmo. Eu tô fazendo agora, né? Tô passando por um momento agora eu tô fazendo terapia e tal. Eu já tinha feito antes, voltei a fazer, e é
tão isso, sabe? É tão você a hora que começa a entender um pouco da onde que vem as suas atitudes, da onde que vem os seus pensamentos e tal, e como você vê como isso é construído, né? Construído a partir dessa visão paterna, materna e tal, e como isso vai moldando você, como isso vai te colocando, né, dentro de certas caixinhas, o que você precisa entender ali, e aí depois de um tempo, conforme vai passando esse tempo, e você vai tendo experiência com outras pessoas, vai entendendo outras realidades e tal, você passa a questionar aquilo. E aí, esse filme me chamou muito a atenção por isso também, porque é justamente isso que a Larissa estava falando, essa questão de, pô, você chega ali, daí você vê esse estudo de personagem e tal, e ele levanta questões existenciais que são questões que a gente deveria se perguntar, sabe? Tipo, será que nós somos nossos pais, né? A gente tem que seguir os passos deles. Isso é sinônimo de sucesso. O que é o sucesso, né? Dentro da sua família, o que é o sucesso dentro de você mesmo e tal. E é interessante isso, porque a gente tem principalmente no personagem aí do Arvin, e nessa figura, né? Porque o Dani eu achei interessante quando o Dani falou, é sempre o pai. Eu achei interessante, porque aqui a gente pode até colocar entre aspas, né? O pai, inclusive pai, o Deus maior, né? Que também é essa figura paterna e tal. E no caso do filme, é aquele Deus antigo, aquele Deus em que a galera olhava e falava que era um Deus punitivista, um Deus que tá toda hora de olho e tal. Então é muito interessante como a nossa estrutura de entendimento de mundo e tudo mais passa por tudo isso e vai passar por essas camadas, essa camada social que a gente pode ver nessa figura do xerife ali e tal, vai passar por essa camada religiosa, né, na figura do padre e tudo mais, e vai passar pela figura familiar também. Isso, né? Tem a ver com o estilo, né, gótico, né, do tipo, que é o estilo do Pollock. Até tem um termo que usam, né, que enfim, os críticos literários tal usam para se referir ao estilo dele, que ele chama, alguns chamam de Hillbilly Gothic, que Hillbilly é uma palavra que se refere a uma região, enfim, ao estilo lá, né, dos americanos, ou Southern Ohio Gothic, ele é um gótico de Ohio, né, e é muito louco isso, assim, até, assim, para quem não consegue visualizar o que você falou do Deus poderoso, né, o conceito do gótico é muito com base nisso, né? Tanto que eu lembro que uma vez me explicaram isso, eu falei, nossa, é muito verdade. Me explicaram assim, entra numa igreja gótica, né, geralmente católica, tá, uma igreja católica gótica e uma igreja ou renascentista ou barroco, no caso do Brasil e tal. O gótico faz você se sentir pequeno, né? Sei lá, acho que a Notre Dame é gótica, né? A igreja de Notre Dame que é gótica. Então, se você entra numa igreja desse tipo, ela te faz se sentir pequeno e sem poder nenhum diante de um Deus supremo. Enquanto que as igrejas que são mais comuns no Brasil, que geralmente são barrocas e tal, tem essa tendência, elas são mais de te aproximar, né? Daí é o santo mais próximo, é aquele teto abobadado e tal, né? Enfim, isso faz sentido, porque é isso, assim, esse livro, esse filme, ele tá tendo uma visão desse Deus super poderoso e muitas vezes que deixa tudo meio escrito. E eu acho que uma cena muito legal da gente pensar, que eu até eu tava revendo uns trechos assim do filme, logo no começo, quando o Willard, né, que é o Bill Skarsgård, chega naquele bar e se apaixona, né, pela garçonete, é o mesmo momento que o cara que é o assassino, né, o serial killer, fotógrafo, se apaixona pela outra garçonete. E ele ia sentar no balcão, o fotógrafo, e ele deixa o Willard sentar no lugar. Fala assim, não, pode sentar, eu vou pra lá. Cada um é atendido por uma das garçonetes, né? E essas paixões vão adiante. Então, quer dizer, isso é uma forma de mostrar, assim, estava escrito, de certa forma. Então, assim, é uma forma do filme mostrar, não sei como que tem isso no livro, mas é uma forma dele mostrar assim, olha, tá tudo encaminhando para e no começo o narrador fala, né, não sei se por pura sorte ou o que essas cidades se misturaram, esses destinos se cruzaram, né, e é bem isso, essas coisas vão se cruzando e você fica, para se questionar e se perguntar se tá tudo escrito por um Deus superpoderoso ou se não, se as pessoas têm esse controle e o quanto elas têm esse controle e o quanto elas conseguem ou não se
livrar dos fantasmas do passado, no caso de um cara que vai pra guerra e vive os horrores da guerra, do caso do filho dele que não tem nada com isso, entre aspas, e precisa encontrar essa redenção que o pai dele não encontrou, né, assim. The Lord's delusion in the desert was a game of the so-called devil. And what the Lord experienced was a delusion that would have kept him from saving us. But he did not fall for it. It is our delusions that lead us to sin. Striking a mother or a wife for something that you thought they said. Isso que você estava falando sobre esse negócio, né, desse Deus e tudo mais, é interessante porque aqui a gente também tem, em muitos momentos, um Deus silencioso, né, porque o Antônio Campos resolve usar uma trilha muito pontual, assim, e ele trabalha muito com o silêncio. É quase como se tivesse deixado esses personagens num vácuo mesmo, sabe? E eles estivessem em busca de uma resposta, de uma iluminação e tudo mais, e aí eles não têm essa resposta, sabe? Eles ficam toda hora procurando, tentando encontrar significados e tal. É uma coisa que parte muito mais de uma interpretação própria do que propriamente ali uma coisa divina e tudo mais. E a cena que a gente tem, inclusive, né, eu já ia falar disso, mas eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, porque as atuações nesse filme são potentes, né? Impressionante a qualidade que a gente tem ali das atuações. Inclusive o Harry Melling, o ator que faz o Roy, né? Que é esse fanático e tal. Cara, tem uma cena dessa coisa do silêncio desse Deus e tudo mais, que é aquela cena em que o narrador fala, ele jogou as aranhas na cara dele, uma picou ele ficou com a cara inchada e o cara ficou preso, ficou trancado no banheiro porque ele entendeu que foi um recado divino e não sei o que, e o cara tava ali tentando entender aquilo que estava acontecendo. Aí, num determinado momento, a esposa dele, a Ellen, chega lá, deixa a comida no chão, você vê um posicionamento de câmera em que a câmera vem vindo para trás, como te dando o distanciamento necessário, né, daquilo, e aí ele mostra esse personagem, tipo, com uma penumbra ali, sabe? Pegando ele e tal. Ou seja, o problema ali naquele caso não era um problema de estou esperando uma mensagem divina para que essa mensagem possa me trazer uma luz e tal. Não, o cara tava preso num armário, lá num banheiro escuro, fedendo, que tinha tomado uma picada na cabeça e tal. Foi ele mesmo que fez isso. E essa penumbra mostra um pouco disso, porque a câmera vai se afastando um pouco disso, quase que se afastando dessa humanidade, mostra ele abrindo a porta ali e tal, quase como um escravo mesmo, sabe? Um prisioneiro daquela situação. E ele mesmo se dá a liberdade. Então é muito simbólico esse trecho, porque ele vai mostrar isso, o cara preso pela sua própria fé e depois liberto também pela sua própria fé, só que não é a fé desse Deus que vai dar uma mensagem para ele, não, é uma coisa silenciosa, é uma coisa dele mesmo tá interpretando sozinho, tanto que a cena culmina, o grande finale é ele matando a esposa, acreditando que ele tem o poder da ressurreição, ou seja, toda a linha de pensamento que ele teve ali foi uma linha de pensamento totalmente solitária, entendeu? Então o filme ele faz essa provocação também. Eu gosto muito desse flerte da onipresença divina, assim. Ao mesmo tempo que existe um Deus o tempo todo, parece que ele deixa todos abandonados ao mesmo tempo, sabe? Exatamente. É muito louco isso. Essa questão da religião e como o filme, sei lá,
vai pra selinho ou não vai. É uma coisa que até me deixou meio, assim, desapontado, assim. Porque, assim, eu fico pensando... É sempre complicado, né? Você pegar, tipo, grandes filmes e comparar a outros filmes que talvez você não tenha gostado tanto, né? Mas, assim, aqui é até interessante para ver, assim, até onde o filme não vai, né? Ou até onde ele vai. Que eu pensei em 2 filmes pra, sei lá, interpretar esse filme, né? Eu pensei no Fita Branca, do Michael Haneke, e no Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson. São, assim, acho que 2 filmes que ajudam a gente meio que dar uma destrinchada nesses temas, assim, e pra mim são filmes, assim, que além de ser muito melhores, assim, que esse filme do Antônio Campos, eu acho que eles são, tipo, mais cheios de si, assim, sabe? Eles têm, pro Haneke, no Fita Branca, ele sabe a mente, assim, ele sabe muito bem contextualizar tudo. E aqui, pra mim, o que falta no Diabo de Cada Dia é realmente... Beleza, realmente, assim, você começa o filme, você se sente num espaço-tempo, você se sente num certo contexto político-social, aí você sabe que a história vai passar ou não pela religião, mas eu acho que ele não, assim, ele não tem uma grande razão de ser, assim, né? Exemplificando, assim, com o Fita Branca, né? O Fita Branca é um filme no interior da Alemanha, assim, antes da Primeira Guerra Mundial, que, assim, ele meio que sistematicamente vai te mostrando, assim, costume por costume, de diferentes maneiras. Então, não, assim, é um filme bem profundo mesmo, né? Meio que quer te confrontar com toda essa questão cultural, da arrogância, da hierarquia, do sentimento de superioridade, e como isso meio que foi propiciando a Primeira Guerra Mundial, né? Mas eu até entendo, porque, assim, não é um filme que estilisticamente tem muito a ver com o diabo, né? Ao passo que o Sangue Negro, eu até acho que tem algo a ver, assim, em termos do estilo, né? E pra mim, assim, o Sangue Negro, ele faz muito mais que esse, assim, é difícil falar, porque são meio que clássicos, assim, modernos, né? Uhum. Mas, assim, o Sangue Negro, ele coloca essa hipocrisia da religião, né, de maneira muito, muito clara e muito poderosa, né? Quando ele contextualiza numa briga de poder. E aqui no filme, assim, ele vai meio que diluindo essa mensagem. Assim, eu acho que eu costumo gostar, por exemplo, só pra citar um filme recente que eu acho que tem força por ter vários personagens interessantes, que é o Adoráveis Mulheres, que inclusive a Eliza Scanlon faz a irmã mais nova nesse filme, né? E eu acho, assim, cada personagem, um complementa a história da outra, uma complementa a história da outra nessa grande construção sobre crescimento, sobre juventude, sobre feminismo, por que não? E eu acho que aqui, tipo, ele tem uma certa mensagem, fanatismo religioso é ruim, mas, tipo, e aí, assim? Eu acho que não tem muito além disso, assim, sabe? Ele fica num nível superficial, ele não... Acho que como cada personagem ele vai criando suas histórias, meio desconexo, meio diluído. Assim, o tema dos serial killers, assim, o que tem a ver os serial killers serem um casal sexy meio doido, meio, assim, cabeça quente, com uma reflexão sobre o patriarcado e a religião. Tipo assim, o filme não deixa isso claro pra nós, assim. Eu acho que se a gente quiser ver alguma profundidade no filme, meio que vem da gente, assim, essa coisa de como essas sociedades vão se moldando a partir de uma série de preceitos, a partir de lideranças religiosas pontuais. Eu acho que o filme não providencia os utensílios para a gente tirar isso dele, assim. Eu acho que ele não está interessado, ele não está comprometido nessa mensagem, ele põe lá os elementos, mas ele não faz uma junção estilística deles, assim. Essa é a minha impressão. Uhum. Então, um negócio que eu acho que corrobora com essa sua ideia, e eu concordo bastante, sim, que é o fato de que o filme vem todo numa toada meio que desesperançosa, né? Assim, uma coisa meio do tipo, a vida não tem sentido, essas pessoas estão todas perdidas, e ele termina com uma esperança, ele termina super otimista. Super não, né? Mas super otimista também não, mas assim, ele termina com um certo otimismo, com o Arvin conseguindo algum tipo de redenção. Inclusive tem a coisa, né, do tipo, eles deixam bem claro que ele matou o pastor e o cara já fala, mas o pastor tinha que morrer mesmo, sabe? Tipo, né, não vai fazer falta pra ninguém esse pastor. Então, assim, ele meio que redime esse personagem, pelo menos, do que ele fez. E ele termina numa coisa de tô indo na minha jornada e tudo mais. E aí eu acho que é isso, assim, sabe? Então, quer dizer, o filme vem numa toada e aí, de repente, ele muda um pouco. Então é como se ele realmente, talvez o Antônio Campos não
não conseguisse essa liga, né, assim, do tipo... Enfim, é isso que você falou, né, assim, ele não coloca todos os elementos, então ele não dá essa liga, são histórias interessantes, mas ele talvez falte algo que desse uma unificada em tudo, passasse uma argamassa, né, na parede ainda meio cheio de cimento e tal. Eu concordo, eu acho que, assim, funciona. Eu acho que existem pontos no filme que eu não gosto, assim, tá bem longe de ser um filme favorito ou um filme que eu vou rever tão cedo. Eu acho que tá, assim, meio que pra todo mundo, pra ser bem sincero, eu acho que ele fica boiando, né? Aquele filme que você assiste, você consegue debater, existem pontos para serem levantados, inclusive se a gente for fazer um paralelo social e político atual, né? Tem temas muito atuais pra gente debater. Só que eu acho que é um filme que ele não extrapola isso. Ele não vai pra lista de favoritos. Até em alguns comentários que eu vi na internet, muita gente falando sobre possível ida ao Oscar desse filme, ou enfim, que ele pudesse chamar a atenção de uma forma geral, e eu acho que não, sabe? Eu acho que vai ser mais um filme do algoritmo da Netflix ali, que vai agradar algum tipo de público, outros não, mas não sai desse lugar. Eu concordo em partes com isso que vocês estavam falando, assim, eu acho realmente que ele tem alguns problemas justamente dessa unidade, mas em contrapartida, eu também acho que ele deixa, esse fato dele deixar a obra meio em aberto, eu acho que também é uma coisa proposital, sabe? Então, eu acho que a gente precisa também fazer, assim, ele provoca a gente a fazer esse exercício, nessa reflexão ali em cima de cada ponto. Então, assim, quando você passa a gente tem um personagem principal que vem do Arvin, que a gente vai conhecer o pai dele, vai conhecer da onde ele veio, vai conhecer a situação com a irmã e tudo mais. Tipo, a gente tá ali caminhando com essa história. Você tem essas histórias em paralelo, porque daí, como até eu falei no começo, o livro, ele vai se debruçar um pouco mais nessa questão do personagem ali, do casal serial killer e tal. O livro consegue trazer mais elementos e contextualizar melhor aquelas histórias. Aqui não, aqui ele passa tudo meio que en passant, assim, ele dá aquela, sabe, uma passada ali geral pra gente entender o contexto. E no final das contas, quando ele vai conectando uma coisa a outra, né, quer dizer, o Arvin, que daí mata o padre, que daí depois pega a carona, que é com o serial killer e não sei o que e tal, eu acho que é um filme que consegue manter aquela tensão, que eu acho que é essa a proposta dele, é ter essa tensão, esse suspense ao longo de todo o filme, assim, você fica meio tenso. Não é um filme que você vai ficar vendo e revendo ele, porque ele tem um peso ali, né? Afinal de contas, ele tá falando de abuso, ele tá falando de sexo, ele tá falando de religião, ele tá falando sobre várias coisas ali pesadas. Então, eu entendo que o que ele quer, o que ele se provoca a fazer, e tanto que o título do filme é esse, né? O Diabo de Cada Dia, é essa brincadeira linguística, que é todos os dias a gente tem que enfrentar alguma coisa em várias camadas diferentes, entendeu? Então, eu não acho que ele seja um filme genial nisso, assim. Eu acho que ele passa por pontos ali que a gente consegue discutir, mas ele tem essas escorregadas. Tipo, pra mim, a montagem, como eu até exemplifiquei aqui, de chega ali, daí o cara pega e passa a mesma mensagem 3 vezes e tal. Isso pra mim são coisas assim que, pra mim me tirava um pouco do filme, achava meio maçante ali e tal. Mas foi um filme que, tipo, prendeu minha atenção, assim. E uma das coisas que eu acho que, aí sim, pensando em premiação, qualquer coisa desse tipo que pode de repente saltar aos olhos, é justamente a atuação desses atores. Porque, por exemplo, o Robert Pattinson faz um reverendo Preston ali que eu achei fenomenal, assim, a atuação dele. É um cara intenso e tal, é um personagem quase que uma caricatura ali, né, do estrangeiro e tal, tanto que ele tem um sotaque mais pesado, ele é meio que desconectado daquela realidade, ele é um cara diferente, até o jeito dele se vestir, a posição dele e tal. Por quê? Porque desde o começo o filme chega pra gente e fala assim, é a família Russell, que é a família do Arvin, que é a família lá do Willard, né, e tal, eles falam, a família está nessa cidade de Ohio há 9 anos,
e ainda assim aqui na região ela é vista como forasteira, ela é vista como uma galera que não é daqui, mesmo eles estando há tanto tempo. E aí o personagem do Robert Pattinson, ele meio que encarna isso, porque como ele é a figura que acabou de chegar ali, ele tem essa coisa pesada nele, assim, de ser essa caricatura do estrangeiro naquele lugar. Mas daí já é na outra cidade, né? A cidade onde o Willard tava é aquela cidadezinha perto lá da onde tem o bar, né? Da outra cidade, e essa daí é na West Virginia, que daí já é outra... Então, mas é tudo ali perto, né? Tanto que eu entendi o paralelo. O Arvin vai no culto dele lá e tal, né? Então, tipo, é tudo ali perto, é uma região, essa região é meio assim, né? Então, assim, é isso que eu acho interessante. E o trabalho que o Robert Pattinson faz de interpretação, a voz dele ali... E as cenas que eu vejo, que daí o Antônio fez, né, que são, cada cena tem um começo, um meio e um fim, então ele vai dando essa cadência pra gente ir olhando, sentindo e tal. Ele tem momentos que ele posiciona a câmera de um jeito que a gente é só espectador, a gente tá ali, a gente tá observando tudo. Tem outros momentos que ele posiciona a câmera como se a gente fosse quase que cúmplice daquilo que está acontecendo. E tem outros momentos que ele posiciona a câmera de uma maneira que a gente é o personagem, né? Como naquele momento em que o Arvin tá observando o reverendo Preston e a gente vê a câmera super afastada, planos bem abertos e tal, tipo, a gente tá espionando o cara mesmo, né? A gente tá vendo ele abusar da menina e tal. Ali a gente é o Arvin. E aí tem outros momentos que quando ele faz uns enquadramentos, tipo o Arvin chegando até a cruz lá e tal, ele faz um enquadramento que é igualzinho de quando o Willard tá indo lá, né, encontrando o ponto para ele construir a cruz, ou seja, ele tá fazendo esse jogo visual para mostrar, né, que o filho tá resolvendo o problema com o pai e tudo mais. Então veja, eu acho que a temática geral do filme, ele passa justamente por isso, pela discussão de os traumas que são gerados no nosso dia a dia e essa questão também de paternidade e tal, que a gente falou, a fé e tal. Então eu acho que ele desenha isso e eu acho que ele entrega, talvez não com brilhantismo e não com a profundidade, sabe, que a gente pudesse estar esperando e tal, para um filme que tem esse ritmo, que tem esse roteiro e tudo mais. I've been watching your every move for the last couple weeks. You can't get enough of that Reister girl, can you? Is that how you did my Lenora, too? So, Mrs. Russell's boy. Don't do anything you'll regret, son. Why don't you put the gun down and make him talk all about it? Go ahead and talk. It wasn't my fault. Só tentando amarrar assim, porque eu concordei bastante com o que o Thiago, gostei bastante do que o Thiago falou da questão desse paralelo, né, que você fez com a Fita Branca, com o Sangue Negro, e do ter as coisas, não dar todas, enfim, ter as ferramentas, né, que esses outros filmes dão muito mais do que o Diabo de Cada Dia. E é bem isso, assim, né, assim, é um paralelo com dois filmes jovens clássicos, dois filmes super importantes de grandes cineastas. Claro que esse não chega a esse nível e tal, mas é isso, assim, mesmo assim ele é um filme memorável e tal, então eu meio que concordo com esses dois lados, tipo, ele é um filme bastante forte, impactante, dentro do seu nível, né, não chega a ser um Sangue Negro e tal. E aí sobre a questão do Oscar, eu acho que, assim, realmente a atuação do Robert Pattinson pode gerar uma indicação, mas eu acredito que, assim, ela geraria uma indicação caso seja um ano um pouco mais fraco de atuações, sabe, assim, caso não tenha outros grandes filmes com grandes atuações. Daí pode vir uma indicação nesse caso, ou talvez uma outra mais técnica para esse filme, até porque, assim, eu até fiquei pensando, falei, nossa, seria muita sacanagem. Tudo bem que ele tá muito bom, eu gostei muito do Robert Pattinson nesse filme, mas seria muita sacanagem ter indicado ele
para esse e não pro Farol, né, que foi ano passado, que teria tudo pra ter indicação, porque o Farol, o que ele fez no Farol foi sensacional. Só que assim, aí eu queria entrar numa outra coisa, e eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham, se vocês pensaram nisso. Porque assim, o filme é todo nessa pegada, né, e até dá pra gente fazer paralelo com os dias de hoje nesse sentido de é um filme que fala da herança, né, que a gente tem da geração, então querendo ou não, a gente vive hoje um mundo numa espécie de desesperança, principalmente política, mas em vários aspectos, por conta do que a gente herdou, né, então dá para refletir sobre essas coisas, mas no filme fica bem, eles falam muito bem que a mãe do Willard fez uma promessa, né, fez uma promessa para Deus, de que o filho ia se casar com a Ellen, né, depois se ele voltasse vivo da guerra. Aí no caso ele volta, se apaixona pela Charlotte, que é a mocinha que estava lá, né, no bar trabalhando, e a Ellen acaba se casando com o outro. E daí eu fiquei pensando, um pouco antes de vir gravar isso, assim, eu queria deixar para provocar até. Eu falei assim, talvez seja justamente isso, e aí combina com toda essa questão que a gente falou do gótico, desse Deus poderoso e tal. Porque, querendo ou não, pode muito bem ter sido pode bem ter sido assim, uma punição de Deus por essa promessa não cumprida, e aí ela caiu para Ellen e para o Willard. A Ellen foi morta, deixando, né, o pai dela com esse... a filha, no caso, né, a Lenora, com esse, vamos dizer assim, essa chaga na vida dela, e com esse pecado que a mãe dela não pagou, porque ela foi morta pelo pai dela. E do outro lado, o Willard também, ele acaba se matando por não ter conseguido salvar a esposa e tal. E assim, e aí eu fiquei pensando, falei, talvez seja justamente isso, esses filhos tendo que lidar com essa ira de Deus que se passou de uma geração para outra. Aí queria saber se vocês pensaram nisso. Falaram, nossa, isso é uma punição por essa promessa que a mulher fez, que a mãe, a avó do Tom Holland fez, que na verdade foi uma promessa, e enfim, do ponto de vista religioso, promessa se cumpre de qualquer forma, só que ela fez uma promessa que não cabia a ela, né? Porque como que você promete que duas outras pessoas vão se casar, né? Embora naquela época se fizesse isso. Então eu fiquei pensando nisso, eu falei, é um pouco isso também, né? Então além da herança dos fantasmas dos pais, eles estão, na verdade, herdando uma condenação por uma promessa que foi feita logo no começo, né? Pra mim, assim, essa questão do casamento e tal, é meio que uma espécie de alegoria no sentido do livre-arbítrio divino, né? Assim, tipo assim, Deus te libera para fazer o que você quiser, né? Mas assim, você precisa obedecê-lo, né? É um pouco dessa dicotomia, desse contraste, né? Tipo assim, ele queria alguém mais de espírito independente, tanto é que ele fica com a moça da cafeteria e a menina acaba ficando com o religioso, né? Então, não sei, eu também não sei se isso tem uma implicância profunda ali na obra, mas uma alegoria, uma escolha criativa ali que compõe a história, mas não sei se é particularmente profunda, não. Não. Eu concordo com o Thiago, ia até usar a mesma palavra, ia falar sobre alegoria. Eu acho que o único ponto assim, que eu ainda carrego é exatamente essa narrativa geracional, que a gente está o tempo todo falando sobre gerações, né, que vão e se perpetuam, né, que a gente tem sempre a sensação de que aquilo não vai morrer na geração que morre de fato. Então eu acho que essa carga do pecado, ela tá sempre ligada, é sempre uma história que a gente ouviu de um avô e que foi repassado. Então o medo do pecar é algo muito repassado, geracional também, né? Então eu acho que pode ter o lado punitivo que você herda, mas eu acho que ao mesmo tempo é algo meio que compensativo dentro da narrativa. Tem um lance do filme que é justamente essa questão do legado familiar, né? Que é justamente isso, é uma coisa que vai passando pro outro e tal. E eu acho que isso também vem justamente de encontro com essa discussão de o que a gente carrega com a gente, né? O que realmente é uma coisa que a gente deve carregar com a gente, o que a gente não deve, né? Então, além de ser uma alegoria, eu concordo com isso também, eu acho que ele tá encaixado também nessa questão
desse legado, mas é quase que uma provocação mesmo, né? Eu acho que o filme ele tem essa questão de vira e mexe, ele traz alguma coisa que ele dá uma provocada na gente, ele dá uma provocada no pensamento. Não acho que ele se propõe toda hora a entregar as respostas, né, de uma forma muito clara, apesar dele trazer várias vezes um discurso bem claro ali e tal, inclusive com o narrador trazendo essas respostas e tudo mais. Mas tem alguns momentos que ele traz uma coisa até assim meio cínica, sabe? Então, que talvez seja inclusive essa visão aí de legado e tal, e dessa punição talvez que o Dani estava trazendo pra gente. Inclusive, eu não sei se a gente mencionou aqui, mas vale a pena mencionar, né, que quem faz o narrador é o próprio Donald Ray Pollock, né, que é o cara que escreveu o livro, e o tom da voz que ele dá ali também é uma coisa quase que fabulesca também, né, ele traz o peso ali e tal, mas não é um tom de voz assim, tipo, de quem tá contando uma história super pesada com morte e tudo mais. Ele tem alguns momentos assim que ele é quase uma fábula mesmo, né? E é isso, assim, eu pelo menos tive essa sensação, falei, nossa, tô me sentindo, né, que é ele realmente tem cara de adaptação de livro, né, e de uma história, até porque essas cidades não existem, então é uma coisa só pra, né, uma trama que serve pra a gente mergulhar naquele momento, naqueles personagens. E isso que vocês estão comentando, né, de ser mais... mostrar que o filme tem essas alegorias, mas não vai muito além, tem esses elementos, mas não dá tanta ferramenta pra gente ter tanto estofo. Assim, faz um pouco de sentido quando você entende isso, esse processo, né? Quer dizer, muito provavelmente, e eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, vou até tentar, enfim, comprar em breve. É isso, assim, né? Existe essa, pelo menos me passou esse sentimento de que o livro tem uma profundidade maior, não só por ter mais tempo, de falar dos personagens e de mostrar, mas justamente de trazer à tona outros elementos e tal, e enfim, de trabalhar mais essas questões, ou até inserir mais estofo para essas alegorias e tal, que o filme não consegue, embora eu acho que ele consiga muito bem fazer ele conseguiu escolher muito bem, eu acho, o caminho que ele faz, né, assim, em termos de pegar basicamente o fio do Willard e o Arvin, no sentido de o resto orbita entre essa história, né, mesmo a Lenora tá lá, ela é super importante, mas ela tá orbitando em cima do Arvin que carrega a maior parte da linha, né, da trama e tudo mais. Exatamente. Eu acho que é um filme que ele é provocativo, né? Mas de modo geral, assim, vocês gostaram? Vocês querem fazer uma consideração final sobre o filme? O que vocês têm, assim, a passar por ele? Eu, assim, na minha opinião, o filme, ele é médio, sabe? Ele não é... Acho que eu deixei claro em vários momentos aqui. Não achei que é um filme sensacional, mas diante de tudo que está acontecendo e dos filmes que a gente vem assistindo como estreias, né, eu realmente não me surpreendi esse ano várias vezes, assim. Então eu acho que dentro de um contexto e para um público médio, que é o público que a Netflix quer atingir, eu acho que o filme, ele passa ali, vocês falaram sobre não dar nota e tal, e eu até fiquei pensando sobre isso, porque eu não tinha dado nota para esse filme. E aí eu fiquei pensando exatamente sobre como tem filmes assim que são difíceis de catalogar em notas, porque tem filmes que a gente realmente sabe que ele é um nota 10. Ou um filme que tá quase 10. E tem filme que a gente sabe que é nota 1, 2. E esses filmes que eles estão no meio do caminho, que eles nem são grandes obras-primas, mas ao mesmo tempo serão esquecidos, eu acho que é o caso desse filme. É triste até certo ponto, né? Porque a gente que gosta, a gente é emocionado, né? Vai pro filme querendo assistir o melhor filme do mundo sempre. Mas eu acho que ele fica aí no 5, 6 ali, como vários de categorias diferentes. Como o Thiago falou, acho que assim, não é um filme de gênero, ou um filme que venha numa latinha encaixotada assim, para eu indicar para alguém, mas eu acho muito válida a discussão, sabe? Eu acho que é um filme atual, dá pra gente conversar sempre sobre esse tipo de filme, sempre são temas, a gente tá num momento de fanatismo, não só religioso, mas de fanatismo muito grande,
E eu acho que são obras assim que abrem espaço para esse tipo de discussão que a gente teve aqui hoje e que provavelmente os ouvintes de vocês e os que chegarem da gente vão levar para frente. Então eu acho muito importante nesse aspecto. Eu acho que ele traz pra gente algumas revelações, assim, né, pelo menos de atuação, pra quem não viu ou não lembra, né, do Tom Holland atuando em filmes de drama e tal. Traz esse ator agora mais maduro, né, fazendo um personagem pesado e tal. É óbvio que se a gente lembrar dele lá quando ele começou, né, fazendo aquele filme do Impossível lá, como é que é o nome? Era Impossível, né, em português? O Impossível. O Impossível. Que é também um filme em que ele tá um personagem super dramático também, né, lutando pela sua sobrevivência, e ele super jovem e tal, traz um Robert Pattinson também, né, que mostra que ele domina a arte de atuação ali tranquilamente e tal. Então, assim, eu acho que ele revela algumas coisas pra gente. Agora, eu acho também que ele sofre pela mão de ter aí um diretor que tá ainda, né, tá começando, é um diretor que eu acho que ele trouxe algumas coisas ali interessantes, principalmente nessa questão técnica, sabe, posicionamento de câmera e tal, acho muito legal isso. Vale também a gente destacar que o próprio Paulo Campos, né, que é irmão do Antônio Campos, esse é o primeiro roteiro que ele faz também, então estão pegando de uma obra já, de um livro e tudo mais, e eu acho que a gente sente um pouco isso, sabe? Talvez o filme, talvez seja isso, né, Thiago? O filme, ele tenha nascido com essa aura de vai ser um próximo jovem clássico e no final das contas ele é só um filme provocador, mas pouco inspirado, assim, né? Então, assim, eu saio do filme desapontado mesmo, assim, não foi um filme que eu tenha particularmente gostado, né? Eu não falo isso particularmente feliz porque, assim, eu com o Robert Pattinson, eu sou tipo assim, sabe quando aquele jogador que você gosta, tipo assim, ele tá naquela sequência, ele faz gol todo jogo, assim, o cara não para, aí do nada ele fica tipo uns 3 jogos sem fazer gol, aí você fica tipo, porra, ele vai ser ultrapassado, artilhario do campeonato, assim. Eu sou meio assim com o Robert Pattinson, porque eu acho que ele é meu ator favorito hoje em dia, assim, pelo menos dos mais novos, assim. Eu gosto muito dele, eu acho que ele sempre trabalha bem, e aqui, tipo, ele tá correto e tal. Eu acho que o filme não faz bom uso dele, eu acho que, tipo, por exemplo, tem uma cena que, só pra exemplificar a questão do sentimento, é uma cena que mostra, assim, filma alguém fazendo algo com o Robert Pattinson pela janela. Não vou dar esse spoiler pra quem não assistiu o filme, e eu fiquei assim, tipo, poxa, mas essa cena meio que representa a atuação dele ou de outras pessoas pra mim, assim, os atores são meio que tão frios na história, apesar de serem bons atores, de serem atores famosos e bem capazes, assim. No máximo, assim, como o filme é mais, assim, frio, ele é meio desconectado, assim, de nós, assim, o máximo que a gente pode sentir é uma certa distância deles, né? É muito diferente dos outros grandes papéis do Betinho, que é, tipo, sei lá, o Bom Comportamento, o High Life, foi um grande papel dele. Acho que o Farol foi meu filme favorito do ano, assim, eu gostei muito mesmo. Mas, assim, eu fiquei meio desapontado, assim, que fica aquele gostinho do jogador, ele tava ali esquentado, ele tava ali no ritmo. Tô contando com o Tenet. Tenet vai voltar o nosso artilheiro aí pra fazer gols aí. A boa fase, né? Mas, a boa fase do nosso artilheiro. Mas enfim, assim, foi um filme que meio que me desapontou, porque apesar de ter, assim, o que eu gostei do filme foi cenas pontuais, assim, que eu achei que teve um primor técnico legal do diretor, tipo a cena que o Tom Holland tá no carro e a Riley Keough tá acendendo o cigarro, ou mesmo o mesmo tete-a-tete do Tom Holland com o Robert Pattinson. Foram cenas, assim, pontuais que eu achei que construíram bem a tensão, e talvez seja por isso que eu gostaria que esse filme fosse um filme mais de gênero, um filme que meio que abraçasse a questão thriller da coisa, que eu acho que seria um trabalho mais interessante, mas eu, no geral, saio meio
desapontado achando um filme mediano, um filme meio medíocre mesmo, assim. A minha sensação é essa. Não, e eu acho que faz sentido mesmo. Realmente, assim, a gente tem essa questão. Eu percebo muito isso, assim, que a temperatura do filme, né, Dan, tem estado um grau meio morno, assim, e eu acho que ele se construiu como um filme que teria um tom até mais pesado e tal, e no final das contas ele é bem construído, a gente percebe uma técnica bem feita nele ali. Então, ele é um filme que ficou um pouquinho comigo, sabe? Não é aquele filme que você termina e vai passear, entendeu? Ele, sei lá, ele ficou um pouquinho, não que seja, meu Deus, né, a maior maravilha do mundo, longe disso mesmo, de fato. Mas ele ficou um pouquinho, eu me senti bastante investido no que eu vi, e até a gente tem um comentário que tem sido feito muito dessa coisa do filme de algoritmo da Netflix, né, essa coisa. Claro que não existe quase nenhum filme que eu saiba, né, ou nenhum mesmo, que seja literalmente feito pela Netflix no sentido de falarem, olha, façam um filme assim, assim, assado. Mas é óbvio que dá essa sensação, muitos filmes que a Netflix traz, né, tem trazido nos últimos tempos, passam essa impressão, né? Dá a impressão que foi feito super sob encomenda por conta disso, né? Por ter uma receitinha muito padrão. Mas, enfim, não é assim, mas eu entendo que... Não só a Netflix, né? A gente pode falar de todos os grandes estúdios. Claro. Então, e a Netflix está reproduzindo isso de uma forma um pouco mais rápida por conta do streaming, né? Tipo, vai lá, lança um filme, você fala, meu Deus, é um filme com ator X, fulano tal, não sei o que, tal direção, e aí você vai ver, não é um filme tão bom. Mas, assim, quando usaram o termo, né, filme de algoritmo, eu falei, bom, menos mal se todo filme de algoritmo fosse que nem esse, entendeu? Porque ele não é tão ruim quanto tantos filmes de algoritmo. Tipo, eu tô lembrando agora do Power, que saiu recentemente, né? Que a gente até ia fazer um podcast e desistiu, porque, tipo, não tinha o que falar. E teve, há um tempo atrás, nossa, eu lembro quando eu vi, eu fiquei com uma raiva, aquele Bright, que é com o Will Smith. A gente também, a gente escapou de todos eles. Então, e assim, gente, sabe, assim, é um filme que você fala, gente, por quê? Né? Não sei por que existe. Mas assim, esse, como até eu lembrei um termo que a Isabella Boscov usa, vou até pesquisar se ela escreveu crítica aqui desse filme para ver se ela usou na crítica, que é o termo passa de ano, né? Assim, eu acho que ele é um filme que passa de ano, sabe? Assim, ele, né? Ele passa de ano, tá bom, ano que vem você tá no primeiro colegial. Então, assim, ele tem isso, né? Assim, ele consegue, enfim, trazer algum tipo de debate, algum tipo de profundidade. Exato. Que não é uma coisa esplendorosa, mas que é uma coisa que, pelo menos pra mim, funcionou quando eu vi, e ficou um pouco, e eu pensei, e foi o que eu disse, eu fiquei com vontade de ler o livro, e eu tô cogitando muito, eu tenho um monte de livro na minha fila aqui, mas eu tô cogitando ler, porque, sabe, assim, me interessou, e eu tenho, a impressão que me passou é que o livro deve se aprofundar bastante, deve ser um livro bem, bem gostoso de ler, apesar de desesperançoso, né? Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente tem aqui gostoso, onde a gente traz coisas, recomenda coisa pra você curtir melhor a sua semana aí. E dessa vez vou pedir pra você, Dani, começar. O que você trouxe de bom de Plano Detalhe pra essa semana? Eu vou indicar primeiro um filme que tem uma certa relação, a gente estava conversando aqui, né, sobre o Diabo de Cada Dia, e eu lembrei dele, assim, que é um filme que eu vi muito recentemente, publiquei uma crítica. Por quê que ele tem a ver? Porque ele é um filme que fala sobre entre muitas das coisas que ele fala, é sobre olhar para o passado, né, carregar fantasmas e tentar processar esses fantasmas para viver esse presente meio problemático que a gente está vivendo. Só que ele é um filme que não vai dar para você ver tão cedo, mas eu vou indicar ele mesmo assim, que é o Um Animal Amarelo, que passou no Festival de Gramado, que está sendo exibido pelo Canal Brasil, e eu assisti, e eu achei muito, muito bom, eu gostei muito dele, assim, achei ele bem interessante, do Felipe Bragança, e ele é muito fabulesco, assim, nível, teve uma hora que eu falei, gente, isso aqui é Yorgos Lanthimos
cheirando um pouco mais de cocaína. E é muito louco mesmo, assim. Sei lá, gostei demais dele. Ele é divertido, ele é engraçado, ele é super profundo, ele é totalmente doido. Tem também uma narradora que é uma atriz moçambicana, e o cara vai pra Moçambique e ele carrega um osso que era do avô dele, o osso que o avô dele tinha, que representa o passado escravagista do Brasil, entendeu? E aí ele volta pro Brasil, e aí o Brasil tá uma merda porque o Bolsonaro foi eleito. Enfim, é muito louco. E tem o Animal Amarelo, que é tipo um fantasma na vida dele. Enfim, ele é cheio de referências e tal. É um filme que, é claro, não vai dar pra ver tão fácil, porque ele foi só exibido lá no Canal Brasil uma vez, e eu não acho que o festival não vai reprisar. Eu não sei se ele vai passar tão cedo em algum lugar e tudo mais, ou se eles vão esperar estrear no cinema, sei lá, vai saber mais pra frente. Mas fica pro radar das pessoas. Então, assim, quem quiser anotar ele aí, ficar de olho, eu escrevi a crítica, e enfim, ele vai estar por aí pipocando, provavelmente em algum tempo, né? E aí eu vou indicar outras duas coisas, nada a ver, assim, não fazem referência, né, ao filme especificamente, ao tema de hoje. A segunda é um podcast que eu ouvi e adorei, assim, que é o podcast Notas dos Tradutores, que é um podcast sobre tradução. Então é pra quem, enfim, gosta de tradução, traduz, né, estuda tradução e tudo mais, né. Não é, se você não tá nem aí pra tradução, não vai ser um podcast tão interessante. Mas eu gostei muito, e não conhecia e tal, e fui ouvir, achei bem legal, porque eles falam de temas de tradução, são caras experientes com a tradução e tal. Principalmente de quadrinhos, então eles falam muito de tradução de nome, sabe, de personagem. Tem um cara lá que defende que ele fala que, assim, que se o Wolverine, desde o começo, tivesse sido, acho que uma das ideias que fosse Kracaju, né, acho que é o nome dele, que é um lobo do Brasil e tal, ele teria essa adaptação e ela seria aceita. As pessoas só acham tosco hoje porque nunca foi, né? E tem outros nomes que a gente aceita. É igual você chegar pra uma pessoa e falar assim, nossa, minha mãe queria me dar o nome de, sei lá, Sandro. Aí todo mundo fala, nossa, você não tem cara de Sandro. Óbvio que não, você me conhece como Rafael, caralho. Exatamente. Se fosse, ninguém ia estar acostumado. Exatamente. E, enfim, fica a dica desse podcast para quem se interessar. E, por fim, eu vou indicar um vídeo maravilhoso que é necessário para muita gente. Eu vi ele logo depois que teve toda uma coisa de acusações contra o padre Júlio Lancelotti. E foi, na verdade, é um trecho de uma live. O Eduardo Moreira, né, que é o economista e tal, separou no canal dele. É só esse trecho com uma fala de 7 minutos do padre Júlio Lancelotti falando sobre o momento de hoje. Ele fala sobre Deus, sobre o ajudar o próximo. É um negócio, assim, lindo para refletir sobre a vida, refletir sobre o trabalho que ele faz, sobre o momento que a gente tá, enfim. De certa forma até que conversa, né, com o que a gente falou do filme, né, do Diabo de Cada Dia, porque ele fala de onde está o Deus, né, que esse Deus e tal, e ele fala que uma das coisas que ele fala é que hoje Deus está com Covid, né, então ele meio que dá uma pensada nisso. É bem interessante e é muito lindo, é um vídeo lindo, assim, pra você ver e se inspirar e, enfim, e dar até uma expurgada, assim, vale muito a pena. E, enfim, e sempre bom. Eu não sou um cara, enfim, não sou nada religioso, mas eu admiro muito o padre Júlio Lancelotti e achei bem legal esse vídeo, que ele é bem curto e vai bem ao ponto, sabe? Pô, legal. É isso. Pronto. Legal, show de bola aí. 3 planos detalhes, então, que o Dani trouxe pra gente. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente falar aqui, links estarão no post, então se você não pegar alguma coisa, você vai lá e aí é só clicar e tal, você vai ser direcionado pro lugar certo. Larissa, e você, o que você trouxe de bom pra gente? Então, eu ia trazer 3 filmes pra vocês, porque são os próximos filmes que a gente vai debater no Supercuts e na rádio. Eu já ia deixar de dica aqui no podcast, porque caso vocês queiram nos conhecer melhor depois, os ouvintes de vocês, a gente vai estar falando sobre isso essa semana. Uhum. Na sexta-feira, ao vivo, a gente vai falar sobre o Dilema das Redes, que é outro dos documentários da Netflix, né, que está gerando um burburinho na internet essa semana. Eu acho que é válido, sim, todo o burburinho em torno desse título, e a gente vai conseguir conversar um pouquinho mais sobre ele na sexta.
Tá lá na Netflix, é um dos top 10 lá da semana. Semana que vem, o Supercut vai falar sobre Speed Racer, que é um dos meus filmes favoritos. Então, já deixo de dica também. E já deixo também de próxima dica o outro episódio, que vai ser de Amores Expressos, que é o meu favorito dessa leva, que é um filme do Wong Kar-wai, naquela época que ainda Hong Kong e Taiwan estavam ali em conflito. O Wong Kar-wai começou a se destacar ali nos anos 80. Ele tem uma carreira brilhante de filmes, eu adoro todos. O último título que eu assisti foi Amores Expressos, por isso que eu tô trazendo ele aqui, por isso que vai ser um dos tópicos de debate. Então, se você quiser assistir um filme romântico, melancólico e lindo, esteticamente, é a dica. Tá aí, então, 3 filmes, todos anotados aqui. E aí, Thiago, e você? O que você trouxe de bom? Além dos 3 filmes, que eu aposto que você vai endossar, né, esses planos de detalhes da Larissa, mas aí você tem que trazer mais alguma coisa. Com certeza, com certeza. Eu vou endossar o que a Lara já falou, não poderia ter dito melhor. Eu vou indicar um filme que eu vi esses dias, um filme mais cult, e eu vou fazer outras indicações menos cult, digamos assim. Tá. A minha primeira indicação é um filme que chama Sicília. Sicília mesmo, a parte da Itália, né? Uhum. De um casal de diretores, que é o Jean-Marie Straub e a Danielle Huyet, que são um casal franco-germânicos, assim, são alemão e franceses. Eles são um casal, assim, que eles dirigiram uma série de filmes dos anos 80 e 90 que eu acho que são muito bons, assim. Eles têm um olhar muito legal pro teatral, pro confrontacional, pra essa coisa das lendas urbanas mesmo, assim. Esse é um filme um filme curtinho, tem 1 hora só. Eu vi no MUBI, eu acho que infelizmente saiu do MUBI, mas eu gostei muito, assim. É um olhar bem sincero para um plano mais rural, de uma vida assim, sofrida. Para quem quiser treinar o italiano é bom também, que assim, isso vai para você, viu, Lara, que não treino italiano há algum tempo. Mas é um filme, eu acho um filme muito bom, eu gosto muito deles, assim. Acho que é o 3º ou 4º filme deles que eu assisto, e para mim foi só coisa boa até aqui. Agora eu tenho 2 indicações menos cult, digamos assim. Eu assisti o Bob Kennedy for President, que é uma minissérie de documentário, minissérie minissérie documental lá da Netflix. Tava enrolando pra ver. Eu gosto bastante de documentários políticos, assim. E eu acho que o Netflix, a gente gosta de pisar no Netflix, mas assim, a coisa, eles geralmente acertam nos documentários, né? Uhum. Esse é um trabalho, assim, bem minucioso do que foi, assim, a figura do Robert Kennedy, que foi o irmão do JFK, o presidente americano, que foi assassinado também, né? Muita gente no Brasil não sabe. Então, assim, é uma construção e, ao mesmo tempo, uma desconstrução do mito dele, que, aliás, aqui a gente no Brasil nem sempre tá a par dessas coisas. A minha última indicação vai para um filmezinho bem legal que chama Boys State, que é político também, que é um acampamento político nos Estados Unidos, no estado do Texas, que eles pegam, tipo, jovens, assim mesmo, tipo, 16, 17, 18 anos, e põem eles para organizar eleições e partidos políticos. Então, é meio bagunçado, mas uma bagunça boa, digamos assim. E é uma coisa totalmente americana, né? Tipo assim, aqui no Brasil, a gente provavelmente não vai ver vários exemplos disso em breve, né? Mas, enfim, eu gosto bastante desse documentário, assim. Esse, sim, foi algo bem que me chamou a atenção, porque eu não esperava nada. Tá no Apple TV Plus, que é um serviço de streaming. Eu não vi quase nada até agora. Eu vi bem pouca coisa mesmo. As poucas coisas que eu assisti não tinham me chamado a atenção, mas desse eu gostei. Pô, legal, sensacional. Adoro esses documentários. Já tô anotando aqui, porque também já vou colocar aqui na minha lista para eu ver. Sensacional. Bom, para terminar, então, eu trouxe aqui para vocês 2 planos detalhes, e são 2 planos detalhes um pouco diferentes aí.
primeiro é o seguinte, no podcast passado eu falei um pouco sobre como que a gente precisa ajudar, né, o Pantanal que tá queimando e tudo mais, e falei, né, que eu ajudei, fiz doação lá pro Pantanal e tal, tô tentando ajudar e tô com vontade de ajudar mais ainda. E aí eu vi recentemente um podcast lá da Renata Lupretti, em que ela fala sobre onças pintadas, e aí no final do podcast ela fala assim, se você quiser ajudar e tal, a gente tem lá no G1 uma lista de instituições que trabalham para manter a vida do bioma, né, no Pantanal e tudo mais, e aí você entra lá e acessa e tal. E aí eu fui lá ver que era essa lista e tal. E aí eu quero deixar então meu primeiro plano de detalhe é essa lista. É uma lista feita na página do Fantástico. Eles fizeram uma lista lá justamente de como que tá, né? Eles falam como que tá a situação das queimadas, como elas estão destruindo lá a região do Pantanal e tal, algumas semanas, e aí eles mostram essas instituições que estão lá para ajudar de alguma forma a região. Para minha felicidade, as instituições que eu ajudei estão na lista, ou seja, a pesquisa que eu tinha feito antes, para saber se elas eram instituições sérias e tudo mais, estão lá. Uma delas é a Ampara Animal, que é uma ONG que trabalha justamente em defesa dos direitos e respeito aos animais e tal, e ela está lá justamente para trabalhar no resgate e reabilitação dos animais que estão sofrendo com as queimadas. Então, essa lista vai estar aqui no post desse podcast. Você que está aí, que está sentindo isso também, que quer ajudar de alguma forma, é só você ir lá, clicar nessa lista, nesse link, você vai ser direcionado para essa lista e lá você tem inclusive a descrição, né, embaixo assim, tá falando exatamente o que cada um faz. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, aparece lá o Instituto OnSafari, e aí fala, o Instituto OnSafari tem como meta preservar as áreas de interesse ecológico, propriedades com área de mata nativa, regeneração e tal, e aí ele conta um pouco da história e qual que é o intuito desse instituto. Tem instituições lá e tal que ajudam, por exemplo, a população ribeirinha lá do Pantanal, que também precisa de doação de alimento, de medicamento e tudo mais. Então tudo isso tá lá, e aí você pode escolher um desses institutos e ajudar. Ajuda com quanto você puder, mas ajuda, se possível ajude, porque é um momento que a gente precisa se unir para combater isso que está acontecendo lá no Pantanal. E meu outro plano de detalhe, daí para encerrar aqui o plano de detalhe, é um TikTok. Olha só, quem diria que um dia eu estaria no podcast do Cinemação, podcast culto, né? Aqui dando dica de TikTok. Mas é que esse TikTok especial me chamou a atenção. Eu não sou muito de ver TikTok, eu vejo geralmente os que viralizam assim e tal, e esse me chamou a atenção porque eu vi algumas pessoas compartilhando no Twitter e tal, e aí o Tyrone, ele fez esse TikTok e ele ensina você a falar, né, a aprender a linguagem de Libras. E é muito legal como ele ensina, é uma coisa bem simples assim e tal, ele brinca e tal. Então, cara, você pega o vídeo ali, assiste, você já começa a entender um pouco como que é esse trabalho de Libras. Eu tive recentemente o prazer de trabalhar numa produção e a gente contratou lá uma pessoa de Libras e tal, e o trabalho dessa galera de Libras, intérprete de Libras, é incrível assim, o que esses caras fazem. Então, para você que tá aí, que quer entender um pouquinho, vai lá e assiste esses TikToks. Você que já gosta de TikTok, segue o cara lá, é muito legal. Você vai aprender pelo menos o básico, sabe? Vai aprender a se comunicar minimamente ali com uma pessoa que se comunica por Libras, né? Então, é isso, meus dois planos de detalhes: ajudar o Pantanal e aprender Libras. Eu tô muito querido ajudar o planeta, né?
chegando aqui no final do podcast Cinemação 385, batemos esse papo aqui sobre O Diabo de Cada Dia, né? Um filme aí que trouxe várias discussões bacanas aqui, né, para nossa conversa. Eu queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados que estão estreando aqui no podcast Cinemação, Larissa e Thiago, vieram lá emprestados do Supercuts. A gente teve uma negociação árdua lá para que liberassem a gente, encontrar um horário para eles virem aqui falar com a gente. Não foi fácil, mas conseguimos, trouxemos eles aqui. Então eu queria agradecer, Larissa, você pela sua presença aqui com a gente, e queria que você deixasse aí rede social, e-mail, qualquer coisa aí, o que as pessoas fazem, né, para acompanhar o seu trabalho também aí nessas internets. Eu que agradeço, pessoal, foi ótimo, é sempre bom expandir esse universo e eu espero vocês lá no Supercuts também. Para quem quiser me acompanhar, eu tô nas redes sociais como @larisbvp, LARISBVP, e Instagram, Twitter, e também estamos nas redes sociais como @supercutspod, lembrando que semanalmente um episódio vai ao ar no nosso feed e toda sexta-feira na Rádio Jovem Pan Goiânia. É isso. Muito bem, muito obrigado novamente. Thiago, obrigado também pela sua presença. Aliás, diz pra gente, né, como é que faz pra ouvir Supercuts? Onde é que vocês estão? Em todos os agregadores de podcasts? Vocês estão na rádio também? Então, fala também das suas redes sociais e de todas as formas possíveis, né, de ouvir vocês lá no Supercuts. Primeiramente, muitíssimo obrigado ao Rafael e ao Daniel por terem recebido eu e a Larissa. Foi um programa muito bacana, adorei participar aqui com vocês. Bom, o Supercuts não tem muito segredo não, tá? Em todas as plataformas aí de podcast, Deezer, Spotify, Apple, SoundCloud, Google, tem todas mesmo assim, onde você realmente preferir escutar o podcast, a gente tá disponível. Eu sou Thiago R. Maia nas minhas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no Letterboxd. Então, quem quiser me seguir no Letterboxd, seja bem-vindo, que eu posto o que eu assisto por lá, eu posto algumas impressões, essas coisas lá por lá, minhas listinhas que eu tanto gosto de fazer. Além das plataformas de podcast, nós aparecemos na Jovem Pan aqui em Goiânia toda sexta. A rádio, ela nos divulga via o canal deles no YouTube. Então é bem assim, a gente aparecendo no YouTube, eu e a Larissa, a gente aparece em carne e osso, assim, pra quem quiser assistir a gente mesmo, diferente do podcast que é só o áudio. E aí, invariavelmente, esse áudio que a gente grava na Jovem Pan, uma hora ou outra ele cai no nosso feed do Spotify normal mesmo. Então, não só no canal do YouTube deles, da rádio, no nosso agregador de podcasts também. Pô, legal, show de bola. Com certeza aí vamos trocar ainda muita ideia com esses dois, porque foi demais o papo aqui. Dani, obrigado também pela sua presença aqui em mais um podcast. Valeu, eu que agradeço. Obrigadão, Larissa, por ter topado, Thiago. Também vou agradecer aqui a Marina, do Plano Sequência, que falou assim, eu não posso gravar, mas chama a Larissa. Eu falei, nossa, legal, vou chamar a Larissa. Olha, vou chamar o Thiago também, já chamo os dois juntos. Então foi bem legal, assim, a indicação. Então vou agradecer aqui a Marina. E é isso, e pra todo mundo que tá ouvindo, muito obrigado por ter ouvido. E lembre-se, quando te oferecerem fígado de galinha, você aceita e não faz desfeita, tá bom? Pois é. O podcast Cinemação 385 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.